Capítulo 14. A segunda semana de aula foi muito parecida com a primeira, bem, mais ou menos. Eu não fugi de nenhuma aula. Ponto para mim. Ryder tinha me mandado uma mensagem na noite de segunda. Apenas um texto pequeno desejando boa noite e me chamando de ratinha. Ao contrário da última vez, consegui não ser uma completa idiota e respondi com boa noite. Depois de segunda-feira, Paige não fez mais nenhuma visita surpresa ao meu armário. Mais um ponto para mim. Responder a ela na segunda parecia ter funcionado. Terceiro ponto. Ela basicamente me ignorava na aula de oratória enquanto se ocupava de flertar com Ryder. De segunda a quinta, eu tinha almoçado na mesa de Keira, e na véspera até consegui responder a uma pergunta feita a mim. Não uma, duas. Explosão de pontos. A pergunta tinha vindo de Ana, que levantou o pulso quebrado e perguntou: "Você já quebrou algum osso, Mallory?" O espaguete que eu revirava no prato tinha caído em meu estômago, como se cada macarrão fosse de chumbo. Consegui pronunciar um sim rouco qual? Perguntou Keira, os olhos escuros aguçados. As próximas duas palavras foram um pouco mais fáceis. O nariz, por sorte. Ninguém me perguntou como, provavelmente porque o namorado de Jo nos contou como seu irmão mais novo havia quebrado seu nariz com um bastão de plástico e percebi que isso requeria algum talento. O que eu falei no almoço de quinta-feira não foi muito, um total de 3 palavras, mas foram 3 palavras ditas na frente de uma mesa cheia de pessoas. Por mais trivial que fosse, eu estava tão bem, orgulhosa de mim mesma que contei a Cário e Rosa no momento que os vi naquela noite. Quando chegaram em casa do trabalho, eles também ficaram orgulhosos, aliviados. Não havia como confundir a interação rápida e silenciosa entre os dois. Tentei não deixar isso me incomodar. Não era como se eles não acreditassem que eu seria capaz de lidar com o ensino médio, mas eu sabia que eles se preocupavam. Sabia que eles tinham medo que fosse muito para mim, mas eu estava conseguindo e já tinha durado mais tempo que no ensino fundamental. Na sexta-feira, Ryder estava parado perto da porta do refeitório, as mãos nos bolsos. Aparentemente, ele decidira matar a aula de novo, e embora eu não devesse estimular esse comportamento, fiquei feliz de vê-lo ali. Nós não conseguíamos conversar muito antes ou depois da aula de oratória, e ele não tinha feito visitas inesperadas. Fomos para a fila, e ele pegou a mesma coisa que na primeira vez. Pizza e leite. Você quer se sentar aqui ou lá fora? Perguntei, os lábios de Ryder se curvaram no canto quando ele olhou para a mesa de Keira. Onde você quiser, sorri. Senti que, se fôssemos para a mesa, não teríamos chance de conversar de verdade. Além disso, estava mais fresco, como se o verão tivesse decidido se retirar mais cedo e às pressas muito antes de acabar. Lá fora, ninguém nos parou quando fomos para as velhas mesas de piquenique. Várias delas estavam ocupadas, mas encontramos uma vazia. Ryder se sentou ao meu lado. Não de frente para mim, como alguns dos outros alunos. Ele estava perto, sua coxa quase tocando a minha. Eu gostava disso, eu me sentia superconsciente quando ele pôs a bandeja na minha frente. Notei cada respiração enquanto Ryder pegava o leite, abria a caixa e o colocava na minha bandeja, e senti cada tremor no banco quando ele apoiou o cotovelo esquerdo na mesa. Tomei um gole de leite. Você pode ter problemas por matar essa aula. Ele deu de ombros, fazendo seu braço roçar o meu. Gostei disso também, mas não gostei de ele ter se esquivado da pergunta. Ryder, pegando sua fatia de pizza, ele olhou para mim. Não importa, franzi a testa. Por que não? Ele deu uma mordida, e depois de mastigar, falou: "Vou passar na matéria no fim." Então, não importa. Ryder era inteligente. A Keira tinha reconhecido isso. Quando criança, ele entendia as coisas mais rápido que ninguém, mas assistir às aulas tinha importância. Eu sabia que parecia uma idiota pensando assim, mas como ele não tinha problemas? Então perguntei, enquanto arrancava um pedaço de pepperoni, ele não respondeu de imediato. Honestamente, eles não se importam quem. Eu ia deixar a rodela de pepperoni no prato, mas ele a pegou e enfiou na boca. Os professores, sim. Acho que esperam um mínimo de mim. Tomando um gole de sua água, ele sorriu para mim, tipo, vir para a escola é o suficiente. Balancei a cabeça lentamente.
Não acho que isso seja verdade, eles nem telefonam mais para a senhora, Luna. Pararam quando perceberam que eu era adotivo, ele bufou, e eu não pude acreditar, fizeram a mesma coisa com Paige e ela nem está no sistema. É só por causa de onde ela mora. Merda, é a mesma coisa com vários outros. Eles olham para um endereço e dão o fora, confusa, balancei a cabeça. Endereço, ele assentiu, o seu endereço é do tipo que os impressiona. Mas metade dessa maldita escola. De jeito nenhum, parando, ele olhou para o meu prato, está comendo, revirei os olhos, eu não sou criança. Eu posso comer sozinha. Ryder arqueou uma sobrancelha, e não havia como confundir o deslizar lento que começou no topo da minha cabeça. Acredite em mim, acredite em mim, disse ele, a voz mais grossa. Profunda, eu sei disso. Estou tentando aceitar, mas sei disso, fiquei boquiaberta. Agora eu não tinha ideia do que dizer. Ele olhou para minha pizza. Ok, então. Eu a peguei e dei uma mordida. Era melhor do que ficar sentada ali olhando para ele feito uma boba. De qualquer forma, não estou encrencado, disse ele, pegando um guardanapo e limpando os dedos. Pensei nisso enquanto dava outra mordida. E depois pousei a pizza no prato mais uma vez. Você não se encrenca. Porque eles? Tirei outro pepperoni e entreguei a ele. Seus dedos tocaram os meus dessa vez, aquecendo a minha pele. Eles não esperam nada de você? É isso que está dizendo? Ryder levantou um ombro de novo, sem responder. Caramba, era isso que ele estava dizendo. Inquieta, olhei para minha pizza pela metade. Isso é verdade. Ele olhou para mim, os cílios abaixados cobrindo os olhos. Eu acho que é meio. Que é bom que você tenha que perguntar isso. Cruzei as mãos no colo. O que você quer dizer? Terminando sua pizza, ele se virou para me encarar. Eu me endireitei, mas havia pouco espaço entre nós. Perto como estávamos, eu podia ver as manchas douradas em seus olhos quando seus cílios se levantaram. Havia um pequeno sorriso em seus lábios, mas parecia vazio. Você está em um bom lugar, disse ele. Esteve nos últimos 4 anos. Foi adotada por pessoas boas. Médicos. Você não está mais vivendo esse outro tipo de vida, mas você não disse que a senhora Luna era boa? Minha preocupação. Ele pôs a mão no pequeno ele pôs a mão no pequeno espaço entre nós e bateu com o indicador na minha mão. Não havia manchas de tinta hoje, ela é. Ela é ótima, mas, olhe, isso não importa. Seu dedo contornou a linha do osso, patinando pela minha palma, em direção ao pulso, não estou encrencado. Não vou ter problemas, mas importava, sim, porque aquilo me fazia pensar que a escola achava que Ryder não valia a pena. Ou pior ainda, que ele achava que não valia. E ele valia. Comecei a lhe dizer isso, mas ele virou minha mão e entrelaçou os dedos nos meus. Meus pensamentos se dispersaram por um instante. Ryder estava segurando minha mão. Ele tinha feito muito isso quando éramos pequenos, mas parecia muito diferente agora. Tanto que eu não podia deixar de olhar para sua mão, como era muito maior que a minha, mais áspera e dura. Você não está mais vivendo esse outro tipo de vida, mas ele estava, mesmo que não parecesse tanto, sabendo que devia puxar minha mão, mentalmente me dei um sermão por não fazer isso. Aquilo parecia inocente, mas eu duvidava de que Paige fosse ver dessa forma. E eu não a culparia. Ryder apertou minha mão. O que você acha do discurso que temos que fazer? Perguntou ele, mudando de assunto. Seu tema são os 3 ramos do governo, certo? Assenti. Contei a ele sobre o acordo que Cário havia feito com Santos e ele achou uma ótima ideia. Todo mundo provavelmente achava uma ótima ideia, porque ninguém acreditava que eu fosse conseguir. Santos não nos deixou escolher nossos temas para o primeiro discurso, o que não era nenhuma surpresa. Ryder pegou diferentes estilos de arte em pintura. Olhei para nossas mãos unidas. O tema deveria ser fácil. Vai ser. Ele soltou minha mão, seus dedos deslizando de volta pela palma, deixando um rastro de arrepios. Você consegue. Sabendo que eu tinha 2 semanas para me preparar para o discurso, mas alguns dias até a minha vez, já que eu não tinha que fazer na frente da turma. Também achei que tivesse isso sob controle. Você quer treinar? Perguntou ele, pegando sua água. Sério? Indaguei.
Eu estava planejando pedir a Ainsley para me ajudar porque, até mesmo fazer meu discurso só para Santos seria algo muito difícil para mim. Só de pensar nisso agora fazia meu estômago se revirar. Não havia a menor chance de eu pedir a Keira. Eu ficaria muito envergonhada. Ryder assentiu sim. Podemos fazer isso sempre que. Meu coração pulou. É o trabalho, é flexível. Ele olhou para o prato, e eu sabia o que ele ia dizer antes mesmo que perguntasse. Sim, falei, vou terminar de comer. Um sorriso apareceu e a covinha piscou. Essa é a minha garota. Prendi a respiração, e me senti boba por isso. Terminei minha fatia de pizza e em seguida tomei o leite. Paige vai treinar com a gente? Perguntei, pensando que era uma pergunta inteligente, já que ela precisava treinar também. Ele cutucou meu braço e quase deixei o leite cair. Acho que não, olhei para ele bruscamente. Porque, Ryder deu de ombros, eu não falei, com ela, expliquei. Lentamente, sem saber o que dizer, já que não tinha contado a Ryder tudo o que Paige dissera. Eu sei, respondeu, você. Foi então que me ocorreu. Meus olhos se estreitaram. A descrença e a irritação me inundaram. Você disse algo a ela. Ryder ergueu as sobrancelhas. Você não pode fazer isso, falei, inclinando o corpo enquanto uma brisa suave soprava uma mecha de cabelo no meu rosto. Os olhos de Ryder encontraram os meus. Eu a enfrentei quando ela me chamou de idiota e achei que era por isso que ela não me incomodava desde então. Eu estava errado o que você disse a ela. Seus olhos buscaram os meus, eu só disse a ela que você é importante para mim, e como nunca pensei que a teria de volta na minha vida, eu não queria que nada nem ninguém mexessem com isso. Ela entende. Entende o quê? Sussurrei, o olhar de Ryder sustentou o meu outra vez. Ela entende que, se eu tiver que escolher entre vocês duas, não vai ser ela. Uma vibração começou no fundo do meu estômago e se espalhou pelo meu peito, porque, bem, isso meio que era muito doce e gentil e um pouco louco, mas ainda assim, eu não queria que ele fizesse isso. Lutar as minhas batalhas. E eu não queria que ele tivesse que escolher entre nós duas isso, eu nem sei o que dizer. Você não deveria ter que escolher e eu não preciso mais que você me defenda. Sério, murmurou ele sim. Praticamente gritei, ganhando um olhar da mesa ao lado. Fiquei surpresa por ter levantado a voz, mas eu estava com raiva. Com muita raiva. Ali estava eu pensando que havia, sozinha, me livrado de Paige, mas não tinha sido eu não preciso da proteção de outra pessoa. Concluí, em voz muito mais baixa. Ele deu um sorriso largo e brilhante, mas não me importei. Dei um soco no seu braço, não é para sorrir? Puxei o braço para trás e ia socá-lo de novo quando ele pegou minha mão. Ratinha! Ryder deu uma risada profunda. Você acabou de me bater, ignorei a pergunta, não preciso que você me defenda. Eu preciso, parei, porque ele tinha levado minha mão fechada ao peito. Eu podia sentir seu coração batendo forte, seus olhos ficaram sombrios. Você precisa de que, Mallory? Foi difícil falar por um motivo totalmente diferente. Eu preciso resolver as coisas sozinha. As sobrancelhas de Ryder se uniram enquanto me encarava como se estivesse falando uma língua desconhecida. Por quê? Por quê? Explode. Porque preciso fazer isso por mim mesma. Você não pode intervir sempre que achar que tem alguma coisa acontecendo. Você não pode sempre me proteger, mas eu quero, disse ele, a voz baixa outra vez. Suave, meu coração estava pulando no peito. Você não pode. Um canto de seus lábios se curvou. Ele manteve minha mão em seu peito. É um hábito muito antigo para abandonar. Aqueles cílios se ergueram novamente e seu olhar me penetrou. Você precisa tentar. Ok. Ele levou nossas mãos para seu joelho. Com a outra, afastou uma mecha do meu cabelo, prendendo atrás da minha orelha. Eu posso tentar. Eu não sabia o que dizer enquanto nos encarávamos. Não tinha ideia do que qualquer outra pessoa que estivesse nos olhando podia pensar. Eu ainda estava irritada com ele. Não que eu não fosse grata por sua preocupação, mas não era uma donzela que ele precisava salvar, ou estava tentando não ser, porque a Mallory que eu queria ser não era fraca nem patética. Ela não era o tipo de garota que o namorado de Paige precisava defender. Respirei suavemente. Se eu precisar de sua ajuda, vou pedir. Ok? Ele inclinou a cabeça para o lado,
E Deus, isso alinhou nossas bocas quase perfeitamente. Ok, bom, sussurrei. Ryder abaixou a mão lentamente, mas ele ainda segurou a minha na outra por alguns segundos. Seus olhos não deixaram os meus mesmo quando ele a soltou. Você está diferente agora, Mallory. Eu me endireitei e estou. Que bom, sussurrou ele.